E aí, pessoal, tranquilo? Então, galera, olha só, vamos aqui para um vídeo. Eu vou reagir, vou direto ao ponto hoje, beleza? Vou reagir a esse vídeo aqui que o Brunão, lá do Tecnoarte, lançou. Acho que tem uns 2, 3 dias. Deixa eu ver aqui. Desse vídeo aqui, tem 2 dias. Eu achei interessante reagir a esse vídeo aqui com vocês, porque é um vídeo falando sobre o Interposer, que são processadores de notebook, e os chineses eles fazem uma placa-mãe e colocam esses processadores já chumbados ali, não tem como trocar, e eles chamam isso de Interposer. E eu achei esse vídeo interessante, e eu quero comentar aqui com vocês. Mas de antemão, já fico aqui, ó. Pô, sou fã do Brunão, cara, gente boníssima. Só que esse vídeo aqui merece uma reação e eu já vou explicando durante o vídeo, beleza? Então não esquece, segue, curte, comenta e compartilha para você continuar vendo mais conteúdos como esses aqui no canal, fechou? Então sim, bora pro vídeo! E aí, pessoal, tranquilo? Bom, temos Tranquilo? aqui um Simbora. velho conhecido nosso. Ali, olha, Como tá com a assim? caixona, Esse daqui, ele o não é um Interposer. Zio, mas ele é parecido. Não é um Zio, mas ele é parecido. Bom, igual não é, né? A única coisa parecida que tem aqui é que os dois vêm da China e que os dois têm placas-mães, né, modificadas pelos chineses, né? Mas de resto, não tem nada a ver com o Zio, na verdade. Mas até aí tudo bem, de boa, vai, Esse Brunão. daqui é um processador e uma placa-mãe, na realidade, um kit completo Interposer, que pode vir com um Core 7, pode vir com um Core 9, ou até um... Tem Interposers de vários modelos, né, galera? Tem modelo mais antigo, Core 7 de 7ª geração, mas é sempre isso. O Interposer é sempre processador de notebook, laptop, que eles adaptam com uma placa-mãe, eles produzem uma placa-mãe para desktop e colocam esses processadores de notebook nessas placas-mãe. Desde 2019 nós trouxemos... Teve uma época que isso era mó comum, né, quando ainda não tinha os impostos e tudo mais. Muita gente comprou o Interposer no lugar do Xeon. Da Intel assim, mas os chineses deram um jeito de funcionar. Como é que funciona? Os chineses sempre dão um jeito, né? Aqui é a caixa, né? É claro que é a caixa. Aqui é uma placa-mãe e você tem um processador embutido na placa. Tá vendo ali, galera? Olha só. Aquela chapa de metal ali, o processador fica embaixo e aquilo ali não tem como tirar, tipo, não sai de jeito nenhum. Então, a primeira coisa que você já não consegue fazer upgrade nesse componente, né? Não tem como fazer upgrade de processador aqui. Esse processador e essa placa-mãe vão ter que ficar conectados juntos ali praticamente para sempre, a não ser que você arrume um outro chinês para poder trocar para você, né? Placa-mãe. Então, ou seja, você não pode ir lá simplesmente tirar o processador e colocar em outro. A não ser que você pega uma máquina de solda e tire e, sei lá, mas não é a ideia, né? A ideia ou um é chinês junto com a máquina de solda completo, também. E aí você... Ó, ali são vários modelos, olha lá, esse ali é a 7ª geração que ele tá mostrando. Lembro como é o processador que tá aqui. Olha só. Tempo que nós recebemos já tudo 7ª geração ali. Ah, não, tem um de 11ª ali também. Tá? Então foi pago o imposto à parte. O problema que eu já vou falar é esse imposto, mas vamos lá, ó. Tá? E ele sempre tem preço 600, 700, 800 reais, dependendo do modelo do processador, né? É sempre a mesma coisa. Você olhando todos os modelos, eles são bem parecidos, todos eles. R$6. Esse aqui é um Core 7 de 7ª geração HQ, tá? Que seria basicamente... bem parecidos em termos de estrutura, no caso, né? A placa-mãe sempre daquele jeitinho, com aquela plaquinha de metal em cima. Você olhando assim, às vezes você não consegue nem diferenciar um modelo para outro. É uma modificação que os chineses fizeram. E olha só que interessante, ó. Então, R$650. Ó, R$650, um de 7ª geração. Tá bom que o 7820, o i7 7820 era um ótimo processador naquela época, bem parrudo. Só que a gente tem que levar outras coisas em consideração também. Um Core 7 de notebook nunca vai ser a mesma coisa que um Core 7 de desktop. Então é uma coisa que vocês têm que levar em consideração também. Mais R$500 aqui de imposto, dá na casa. Mano, R$646 mais 496 só de imposto. Tipo, praticamente metade só de imposto. R$1.100, 1.200 mais ou menos? 1.100? É, R$1.100 mais ou menos, tá? E aí você tem outros R$1.100 por um processador de 7ª geração. Bem interessantes, bem legais, ó. Um Core 7 de 11ª geração aqui também. Nossa, 11ª, R$1.300. Mais imposto. 900 e pouco de imposto. Ó, esse aqui, vendendo no Brasil, ó, R$2.000. R$2.000. Você vai ter um processador
de 11ª geração, é um Core i9, mas lembrando mais uma vez, um Core i9 de notebook nunca vai ser a mesma coisa que um Core i9 de desktop. Mas, beleza, dependendo do preço, é válido, né? Vale a pena. Mas R$ 1.937. Isso aqui, hein? Dentro do Brasil, ó. Tem como. Aí você pergunta pra mim, Bruno, esse negócio vale a pena? Bom, aí vai de cada pessoa, né? Tem que... Essa é a grande pergunta, vale a pena? Ver realmente se isso aqui é compatível com o teu gosto. Porque acontece, esse tipo de kit aqui, você não... Compatível com que gosto? Só se for gosto por dinheiro, né? Porque se ele cobrasse aí uns R$ 900 a menos, aí estaria no meu gosto. Mas por 1.900 não tá no meu gosto. Consegue colocar outro processador aqui. Então o seu like é muito importante. Se você gosta que eu traga essas bugigangas. Deixa o likezão lá no Brunão. Cara, eu acho muito bacana. Nesse vídeo talvez não. Porque... Provavelmente todos vocês seguem, né? Inclusive eu sigo também. Então assim, segue. Se você não segue, vai. Isso é bolha, vamos lá, o unboxing, galera, olha só. Mais um pouco aqui de papel bolha. Padrão China, né? Como sempre, aquela caixinha marota de papelão. Umas até vem melhorzinha, né? Mas essa louco. Não tem. Cara, não sei como é que pode, né? O chinês, ele realmente quer fazer com que o produto não sofra nenhuma avaria no transporte. Ué, mas tá certo. Agora você imagina, tem vários vídeos do Correio mostrando, vários vídeos de pessoas, né? Mostrando os Correios pegando esse tipo de mercadoria que vem da China. Você sabe como é que eles fazem, né? Então, certo eles de colocarem cheio de papel bolha, sempre. De papel bolha, né? Mas tá não certo pode eles, reclamar tá certo disso. Eles. Veio aqui, beleza, aí ó, tá aí, pessoal. Olha lá, o padrãozinho, ó. É o padrão de praticamente todas as interposers, galera. Sempre, a maioria delas vem com esse PCB preto mesmo, aquela chapinha de metal, que às vezes diferencia um pouquinho de tamanho, e sempre 2 slots de memória. A maioria são sempre assim. Então nós temos que ligar no CPU-Z, tá? Ligar no CPU-Z. Porque, sinceramente, eu não lembro qual é o processador e eu também não lembro qual que é a placa-mãe. O Brunão comprou e não sabe qual é o processador, Brunão? Como assim, meu amigo? Olha que interessante. Você compra sem saber, já tem... Ele compra tanta coisa, né? Provavelmente já tá sem saber. Porque a gente pode conferir que algumas coisas são modificadas aqui, né? Algumas coisas não, né? Tudo é modificado. Tudo ali foi feito do zero. Galera, essa placa-mãe inteira, ela não existe. Ela foi feita do zero. Igual são feitas as placas-mães do Xeon. É a mesma coisa, eles fazem do zero. Eles aproveitam alguns componentes de outras placas usadas e eles criam uma placa-mãe nova a partir daquilo, né? Nova, né? Galera, tipo assim, o lance da placa, ela é o que eu falei, cara. Elas são bem parecidas, são muito parecidas. Geralmente é isso. Processador embutido, 2 slots de memória, algumas saidinhas ali de armazenamento, geralmente vem NVMe também. Ela é bem aquele padrão Xeon, bem parecido com aquele padrão de placa-mãe mais simples do Xeon, tá? Bom, pessoal, então quero mostrar para vocês mais informações sobre essa placa-mãe, esse kit interposer, tá? Temos aqui o anúncio oficial. Ó, essa aqui foi a que ele comprou, tá? Já tô vendo ali, ó, 1.7 1260p. 1260p, tá? 12ª geração. Esse kit aqui, caso você queira comprar, certo? Tem aqui, então, a placa-mãe, processador, custando R$ 753,31 no AliExpress, com R$ 600 de imposto. Então dá... R$ 600 de imposto. Cara, sério, na moral. R$ 600 de imposto parece zoeira, cara. Mais ou menos R$ 1.350 esses dois somados, né? O valor da compra em si e do imposto, né? Tá interessante bom. que você compra imposto e ganha a placa-mãe direto. Mais demorado, mas tudo bem, vamos lá. A loja em questão é essa daqui, ó. É a Shangjiang eu já tinha visto essa loja. Ela praticamente, acho que ela só vende kit interposer. Mas ela também vende os processadores e tal. Então, assim, se você se arriscar a tirar a solda e quiser colocar outro processador, provavelmente você pode conseguir, né? Outras, a placa-mãe permite isso, né? Você pode acabar fazendo isso, né? Então a gente tem aqui... O problema é ter coragem de meter a mão nessa placa, né? Pra fazer isso, cara. Anterior, tá? Com menos núcleos. É o segmento vertical aqui, ó. Ó, vamos ver lá. Ó, a gente já vê que é um processador mobile, né? E ele tem 12 núcleos... Tem ali Performance Core, né? Então 4, 16 threads e os núcleos de eficiência ele tem 8. O turbo dele é maneiro, né? 4.7 e 3.4 o turbo dos núcleos de eficiência, né? 18 MB de cache L3. Agora, o bom dele é o consumo também, né? 28 watts ali, o consumo básico, né? Deve ser em idle e a máxima 64.
também tá interessante. É porque também esses processadores, eles são capados em termos de energia, né, galera? Que como eles foram feitos para notebook, eles tendem a consumir menos também, mas é por isso também que eles têm menos performance se você comparar com um de desktop. O mobile, 16 threads, frequência máxima 4.7 GHz, bastante coisa. Interessante, né? No mínimo interessante. Então a gente vai testar aqui, ó, inclusive. Ó, meteu um CPU-Z lá, vamos lá, Brunão. Agora que começa a ficar interessante o vídeo, tá, galera? Vamos lá, é aqui que eu queria chegar. No Z, nós podemos conferir o seguinte, tá aqui, ó, um socket 17404, padrão mobile mesmo, né, de placas-mãe de notebook. Eles pegaram esses processadores e colocaram para desktop. Potência, exatamente. Uma potência do bicho aqui agora, ó. Tá aqui, ó, o processador é um genuíne Intel 000, que na realidade a gente sabe que processador não é, né? 0000. Mostra isso. E eu vou selecionar um outro processador aqui padrão, vamos colocar aqui, ó, um Ryzen 7 agora vai ficar interessante. Tão bom processador ainda hoje. Vou colocar aqui, ó, benchmark CPU. Olha só, mesma coisa de um Ryzen 7 2700X. Interessante. Aqui começa a ficar bom o vídeo, cara. A gente tem que lembrar que esse Ryzen 7 2700 foi lançado em 2018, tá? Ele é um processador com 4 anos de diferença para esse 1260p. Ele mostrou lá que aquele 1260p é de 2022. Então, 2018, 4 anos de diferença. E no multicore, eles estão fazendo praticamente a mesma pontuação. Eu não acho interessante, né, galera? 4 anos de diferença e ainda tá fazendo a mesma pontuação. É por isso que eu falei, não dá para comparar processador de desktop com de laptop. No mínimo interessante. Olha, fica pau a pau, hein? Em multithread, em single thread. Maneiro é o Brunão felizão, né? Tipo, empolgadão. Nossa, muito interessante. Ele é melhor. Ó, 560 Gosto pontos do Brunão. Contra 4.900 pontos aqui no... Ó, eles ficaram, na teoria ficou bem próximo. Ali o single core realmente... Ele não deu de lavada, mas ficou melhor, de fato. Agora no multi, praticamente idêntico, né? Sendo que esse Intel ainda tem mais núcleos do que o 2700, né? O 2700 é 8, né? 816, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Multithread. Dá pra ver que é um processador que tem uma boa potência. Realmente é um processador bem legal aí. Muito potente. Pra poder colocar um jogo ou etc, né? Vamos lá, Cyberpunk, olha só. A 50 graus. Então, assim, duas coisas. Esse processador é bom de temperatura e também o CPU vai consumir menos, né? Tá legal, cara. A tendência é ele ficar com a temperatura mais de boa, né? Tá consumindo 60 watts quase ali. O Cyberpunk, ele consome bem, né? CPU. É um bom jogo para testar CPU de fato. Rodou ok, né? Rodou de boa, na verdade. Ok, não, rodou de boa, né? O processador, galera, o kit não é ruim, tá? O kit não é ruim. O problema é o preço. E é isso que eu quero chegar com vocês um pouquinho mais ali na frente. Vai no kit, fala se compensa, se não compensa, o que eu acho. Essa parte aqui que eu quero chegar. E falar também sobre é isso que eu quero te mostrar, meus amigos. Vamos lá, Brunão, manda aí, manda ver. Nossa análise aqui, pessoal, foi o seguinte, tá? O que eu cheguei de conclusão aqui? O mais legal de tudo é que nós temos a placa-mãe junto, não é só o processador, tá? Então nós temos aqui R$1.300 a placa-mãe e o processador junto. Lembrando que é R$1.300 mais 600 e alguma coisa é só de imposto. A placa custa 740. Processador muito parecido com ele, né, de desempenho, mais ou menos desempenho relativo. Temos aqui o Ryzen 7 5700. Tá viajando, Brunão. Ele é um pouco melhor do que esse Core 7. Melhor. É bem melhor, na verdade. Mas é parecido, tá? Ele é parecido. R$1.280. Não acho que seja bacana, parecido, que é bacana. Porém, aqui nós temos a placa-mãe também. Mas tudo bem, se você for pegar uma placa-mãe para esse processador aqui, você vai ter mais aí R$500, R$600, né? Vai chegar perto dos seus R$2.000, mais ou menos, de processador e placa-mãe. Vamos lá, ele disse que o 5700 é parecido, né? Vamos aqui no CPU Benchmark. Vamos lá no PSMark. Olha só, vamos botar aqui 1260p. Achei 1260p. E vamos colocar aqui o 5700X. Não o X3D, né? 5700X. Ó. Beleza, vamos dar uma comparada pra gente ver. Ó. 1260p, olha só, a gente já vê a diferença de cara. Olha aquele multicore ali embaixo. Cara, não tá nem longe de estar perto, né? Não tá nem longe de estar perto. Olha só, 16.000 pro 1260 e 26
628 de pontuação para o 5700X. Então não dá para dizer que eles são parecidos. Eles são parecidos somente em uma coisa. E é parecido só, que é o número de núcleos, né? Aqui no 1260 tem 12 e aqui no Ryzen 7 tem 8 com 16 threads, né? Os 16 threads são a mesma coisa. Mas tirando isso, talvez o single core esteja um pouco parecido ali, né? O 5700 ainda tem uma certa vantagem. Então, se a gente for levar em consideração só o single core, eles são parecidos, de fato. Ó, tem só 100 pontos ali de diferença. Mas no multicore tá aqui, ó, 36% de diferença, tá, galera? E se a gente olhar ainda isso aqui, ó, olha o Cache L3. É praticamente o dobro do 1260p. Então não é parecido nem aqui, nem lá na China, onde esse interposer foi produzido. Agora vamos fazer uma outra comparação aqui. Vamos colocar aqui um 5500, o Ryzen, né? 5500 e vamos colocar também o 5600. Vou colocar aqui o Ryzen 5600 sem o X. Vamos ver agora essa comparison. Ó, olha só, no multicore, todos aqui são melhores que o 1260p, incluindo o 5500. No single core, eles são bem parecidos, né, galera? Assim, tá todo mundo na casa dos 3.000, com exceção do 5500, que ele tá um pouquinho abaixo ali, tá na casa de 3.057. É o que tem um pouquinho menos aqui, mas no geral eu diria que eles são bem páreo aqui, tá? Na questão do consumo TDP 65, né? O TDP de desktop costuma ser maior de fato, tá? E contando que aqui em quantidade de núcleos, os 5600 e os 5500, eles têm menos. Só que se você olhar a pontuação de multicore, eles têm mais pontuação. Então não adianta só contar os núcleos, você tem que contar o IPC também, o IPC de desktop. É melhor, a frequência de desktop, ela fica mais alta, mais tempo, porque não tem problema com relação à dissipação de calor que tem nos laptops. Então esse número aqui representa também essa diferença, tá? De desktop para laptop. Então eu tô mostrando isso, galera, para dizer que esses processadores aqui, né, o 5500 e o 5600, eles teriam uma performance ali páreo, em alguns momentos ganhando no multicore, do 1260p, tá? E no single core ficariam ali meio que pau a pau, tá? E no single core, em alguns jogos, realmente vale mais do que você ter o multicore mais alto. Então eles estariam meio que empatados ali, com exceção do 5500, que está um pouquinho abaixo. E a gente ainda tem que levar outra coisa em consideração, porque a gente não sabe exatamente a performance, se vai ser a performance real de fábrica do processador, ou se por alguma razão, pela aquela placa-mãe ali ser produzida lá na China, a gente não sabe como que aquele processador vai se comportar junto com aquela placa-mãe que não é nativa para aquele processador, né? Mas vamos então, lá, vamos continuar ouvindo o Brunão, vai lá. Mais R$150 de CPU Cooler, tá? Esse aqui, ó, R$150 de CPU Cooler aqui. Então vai dar R$1.500 aqui, R$1.500 num kit Interposer, pagando R$700 quase de imposto. Com o CPU Cooler que já tá aqui, né? O Cooler Box no caso. 1.300 contra 1.500. Ainda assim, pode ser um bom negócio para você que queira montar algo mais compacto, tá? Brunão, de boa, de boa. Não tem como me dizer que isso aqui depende. Para mim, a única coisa que me faria comprar esse kit Interposer seria se eu não pagasse imposto. Se eu comprasse ele por R$753, mesmo sem imposto nenhum, aí, tipo, não, a gente poderia até conversar de boa, porque R$753 no processador e placa-mãe, que vai ficar páreo a páreo ali com 5.600, você já pagaria bem menos. Agora, com imposto,
Não tem como falar isso, Brunão. De boa. Tá. Antes de eu falar minha opinião final aqui, se vale a pena ou não vale a pena, Edivaldo, você que acompanhou aqui o teste, etc., viu que tem Vamos ver o que o cameraman vai dizer. um consumo menor. O que você tem para falar dessa placa-mãe e processador? Acha que vale a pena? Você compraria essa placa-mãe e processador ou compraria um 5700X e depois uma placa-mãe melhor? Cara, não tem como falar pela questão de preço. Questão de preço, você já vai estar levando uma placa-mãe com um processador muito bom, que ele tem uma energia. Quando ele falou não tem como falar pela questão de preço, eu achei que ele tava falando mal do Interposer, mas não, ele tá falando bem, na verdade. É muito melhor do que um processador comum. Isso é verdade. Só que tem um porém, é uma gambiarra de um chinês. É, esse é o ponto. Tá bom, mas se fosse gambiarra e a gente não pagasse aquele imposto, beleza, né? Até porque o Xeon a gente acaba comprando e é a mesma coisa, também é gambiarra, né? É uma gambiarra, né? Exatamente. É uma gambiarra, exato. Isso aí. Porque o E ele falou que ele vê uma possibilidade por ser, se você quiser montar algo mais compacto, na boa. Se quiser montar algo mais compacto, pega um Ryzen e compra uma placa, né, Micro ATX, também vai ser compacto. chinês quis aproveitar o chip do processador, fez um interposer e tudo bem. Mas serve muito bem. Então, Serve bem se você pagar o preço certo. exatamente. Isso aqui é a questão, é igual os Xeons, né? Não existe placas-mãe, tanta placa-mãe que tinha para... Só que acontece que com o Xeon você paga 250 numa placa-mãe e 50 reais no processador. Aí sim, cara, aí sim é vantagem. Por mais que os Xeons tenham a questão lá de ser um processador mais antigo e tudo mais, cara, mas você pagar 50 reais no processador já com imposto, beleza, e você na placa-mãe você vai pagar próximo dos 300 reais agora, ok, dá até pra ficar de boa, porque vai sair ali 350, 360 placa-mãe e processador, mas olha a diferença, você pagar 1.300 reais numa parada que é gambiarra, sendo que você pode comprar uma placa e um processador novo, pagando até menos. Deixa eu fazer esse teste aqui com vocês, olha só. Hoje um Ryzen 5500 está custando R$ 567 reais lá na Tera, tá? Já vamos colocar aqui, ó, lá na Tera, R$ 567 reais. Se a gente pegar uma boa placa-mãe, cara, vamos aqui, ó, vamos pegar aqui uma B550. Vamos dar uma olhada aqui, vou só olhar as melhores opções que a gente tem. Vamos ver, ó, deixa eu pegar todas aqui. Essa aqui, ó, Asus TUF. Essa TUF aqui é uma ótima placa, galera, compacta, do jeito que ele falou, porque é uma micro ATX, tem 4 slots de memória, que é ótimo para fazer upgrade, é da Asus, não é gambiarra, tem bastante dissipação de calor aqui, você vai conseguir fazer upgrade para um 5700X 3D, por exemplo, que é um processador mais potente, e ela está custando R$ 700 reais, beleza? Placas com bastante recurso. Aqui, vamos lá, ó. Essas duas juntas vão dar lá os R$ 1.300, 1.267, tá mostrando aqui embaixo, ó, R$ 1.267. O que justifica você pegar um Interposer daquele, sendo que você pode comprar uma placa-mãe e um processador com garantia no Brasil, tudo certinho, que vai ter praticamente a mesma performance do que aquele kit Interposer? Para mim não faz sentido nenhum. Dizer que o 5700X tem a mesma performance dele, desculpa, mas não faz sentido nenhum. Ele só viu ali a questão do número de threads. Foi só isso, porque a única coisa que tem igual lá, deixa eu mostrar aqui novamente, é isso. É só a questão do número de threads, que é a mesma do 1260. Tirando isso, o resto é todo diferente, né? Tem muito mais cache. Então, assim, galera, mais uma vez, não tem justificativa pegar um kit Interposer daquele pagando quase 700 reais de imposto e você dizer que recomenda. Galera, não tem como. Real. Vamos continuar vendo lá o vídeo do Brunão. Vamos lá. Faziam do jeito que tem hoje, né? Obviamente foi tudo feito do zero. Só que aí é a questão, né? Eu acho que, na minha opinião, se você quiser um desempenho parecido com o Ryzen 7 3700, não é parecido, Brunão. 5700 mais ou menos nessa faixa, quiser um Intel, acho que é válido. Acho que é válido, né? Cara, não tem como. É por isso que eu quis fazer essa reação, galera, porque muita gente segue o Brunão, o Tecnoarte, cara. E você dizer que você recomenda esse kit Interposer
Cara, é meio que um desserviço, sendo bem honesto. Curto o Brunão, curto o canal dele, pô. Já vi várias vezes, foi inspiração pra eu criar o meu canal também. Mas, cara, não tem como dizer, não tem como recomendar esse kit por esse preço. Entendeu? Porque ele tá recomendando, não é o kit em si só também, mas ele tá recomendando por esse preço. O que pra mim não faz sentido nenhum. E se vocês verem aqui os comentários, tem uma galera dizendo que, pô, maneiraço, vou levar em consideração, não sei o que e tal. E galera, eu também acho o kit Interposer uma boa, tá? Mas se você pagasse os R$700 ou R$600, que aí beleza, porque aí ia sair botando metade ali, sairiam 300, 350 cada um. Um CPU cooler desse daqui custa 150 a R$200, funciona muito bem. Memória e ainda tem isso, não vem com CPU cooler, então vai ser os 1.300 mais 150, que vai dar 1.500 na verdade. 500, a gente ainda consegue adicionar memória, vamos lá, ó. Ó, vamos ver uma de 3.200, ó, essa aqui, vamos nessa aqui, 3.200, deixa eu colocar duas, vamos ver quanto fica, ó, 1.557, então pelo mesmo preço daquele Interposer, que daria 1.500 com o cooler, você consegue comprar um Ryzen novo, 5600, uma placa MSI nova, uma boa placa MSI nova e 2 pentes de memória de 8 GB fazendo 16 ali em Dual Channel, então me diz, quero saber de vocês. Vocês acham que vale a pena aquele kit Interposer? Não é possível que só eu acho que não vale a pena. E quem segue o Brunão também, porque a galera lá tava achando super maneiro. Eu acho que tá legal, né? Isso, o PC tá Express legal. atualizado. Tá Se ótimo. você fosse comprar só uma placa-mãe para um Ryzen 5700 O cameraman sempre dando várias dicas super ótimas. X, já teria que ser uma placa-mãe melhor. Melhor. Então, eu quero fazer overclock. Melhor ainda. Ó, tá, não precisa ser a MSI MPG. Se você pegar a placa mais cara, é óbvio que vai ser desvantagem, né, cara? Aquela placa que eu mostrei, a TUF B450, é uma ótima placa, você vai conseguir fazer overclock. E recomendar uma placa de R$ 1.142 só porque você quer fazer overclock, aí é claro que o Ryzen vai sair em desvantagem, né? A placa-mãe A já não serviria, porque não aguentaria. A A realmente não serve, mas eu mostrei uma B pra vocês e uma ótima B450, né? Então vamos colocar aí que você gastaria só de placa-mãe a mais, chutando baixo, R$1.000. Poderia ser essa aqui, ó. Olha aqui, não tá tão mais caro também, mas tá longe de ser mais que R$1.000, né? Uma B450M da MSI, isso aqui é uma ótima placa, vocês vão conseguir fazer o over se quiser fazer tranquilamente. Então, sim, galera, mais uma vez, as justificativas que eles estão dando não faz sentido absolutamente nenhum. Boa placa-mãe é Milão. Já ficaria R$2.280. Não é Milão, Bruno. Uma B550 Horus, alguma coisa assim, né? Porra, cara. Não tem como comparar. Mano, você comparar um kit Interposer e que comparar com um kit Ryzen com uma placa-mãe Aorus, aí, né, claro que vai ser desvantagem pra AMD, obviamente, mas não precisa disso. Galera, as duas placas, as 3 placas que eu mostrei pra vocês é mais do que suficiente pra usar tranquilo. Aí você só vai gastar com memória, refrigeração e CPU, né? E com imposto de R$700 que você vai pagar, só com isso que você vai gastar. CPU cooler aqui. Simplesmente isso. Eu gostei. O que vocês acham, pessoal? Eu quero a sua opinião nos comentários aí embaixo. Eu vou ler todos. Eu que quero saber agora de vocês, galera. Esses argumentos fazem sentido? Porque pra mim não faz sentido nenhum. Não tô dizendo que o kit Interposer é ruim, não tô também falando mal do canal do Brunão e tal, só quis fazer esse exercício aqui com vocês, porque eu achei engraçado, na verdade, porque pra mim não faz sentido nenhum essa recomendação pelo que eu mostrei pra vocês, entendeu? Essa comparação com o 5700X, infelizmente pra mim também não faz sentido nenhum, porque só os threads, o número de threads é igual, mas o desempenho do processador em si, do 5700X, é muito acima. Esse processador tem que ser comparado, de fato, com o Ryzen 5600, 5500, com o 5600X, que vão estar mais próximo ali dele no single core, e no multicore eles estão até na frente também. Gambiarra chinesa aqui, se gira pra vocês ou não, ou se você preferiria pegar um Ryzen, sei lá, de 3ª geração, de 5ª geração. O Ryzen de 3ª geração? Como assim, Brunão? Eu pego um Ryzen de 5ª geração, Ryzen 5500, óbvio, no que eu vou pegar.
Não preciso nem ir num Ryzen antigo, eu posso pegar um Ryzen novo na loja. Ação. E galera, esse foi o vídeo. Eu queria fazer essa reação porque eu realmente achei engraçado essa recomendação do Brunão. E eu acho que meu dever seria informar vocês que aquilo ali não faz sentido, né, galera? Pagar R$ 1.300 naquele kit Interposer não faz sentido no meu ver. Mas eu quero saber a visão de vocês. Faz sentido? Não faz sentido? Tem algum outro kit que seja melhor, que não seja? Larga aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E mais uma vez, nada contra o Brunão, hein? Eu só queria realmente reagir aqui nesse vídeo para mostrar para vocês o meu ponto de vista, que eu acho que faz mais sentido, sendo bem honesto, beleza? Segue, curte, comenta e compartilha, que isso me ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos como esse aqui pro canal. E no mais, fiquem de boa e no sofá, tamo juntos! Valeu!